Esta é uma preocupação legítima da Rússia. Já dissemos repetidamente que a questão da entrada da Ucrânia na OTAN ainda não está na pauta e não somos os únicos que pensam assim. Esta é uma citação do representante especial de Donald Trump para a Ucrânia, Kit Kellogg, que concedeu uma grande entrevista ao canal de televisão. E muitos se apegaram exatamente a essa declaração. Mas, na verdade, lá havia muitas citações importantes que vamos analisar juntos hoje. Por exemplo, o fato de que Kit Kellogg, está entregando Steve Witkoff. Ele diz diretamente que Steve Witkoff leva aos ouvidos de Donald Trump uma posição claramente favorável ao Kremlin. E Witkoff deveria, na verdade, conversar com os líderes europeus antes de tirar quaisquer conclusões sobre o ditador Putin, sobre a posição da Rússia. Além disso, Kit Kellogg diz diretamente que Donald Trump, sim, realmente pode sair das negociações. Mas antes de bater a porta, ele pode fazer algo muito doloroso para a Rússia. Além disso, Kit Kellogg falou sobre como podem ocorrer as futuras negociações para o fim da guerra. E ainda há muitas e muitas declarações que vale a pena analisarmos juntos. E Kit Kellogg aqui destacou coisas muito importantes às quais devemos prestar atenção. Não apenas as declarações dele sobre a Ucrânia na OTAN, mas também aquelas que indicam uma certa divisão de posições na equipe de Donald Trump. E Kit Kellogg fala diretamente: eu espero que Trump ouça aqueles conselheiros que podem explicar ao presidente a realidade, e não, como ele disse, as fantasias vindas do Kremlin, fazendo uma referência a Steve Witkoff. Meu nome é Alexei Pesci, hoje é 30 de maio, no calendário. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva um comentário, isso é muito importante. Vai levar só 2 segundos para você, mas para o canal isso é muito importante. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram PT News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, vou começar, claro, pelas declarações mais impactantes de Kit Kellogg, que hoje chamaram a atenção de muitos meios de comunicação ucranianos, e não só dos ucranianos, mas, infelizmente, deixaram de lado outras citações dele. Vou começar pela mais impactante. Kit Kellogg, em entrevista, declara, cito, se Trump sentir que está sendo usado e que não há perspectiva nas negociações, ele dirá, acabamos, Europa, isso é com vocês, resolvam sozinhos. E essa é a minha principal preocupação. Isso não é só sobre a Ucrânia, é um problema global, diz Kit Kellogg. A seguir vou apresentar mais algumas teses de destaque. Aqui, sem muita análise, Kit Kellogg diz, essa é uma preocupação legítima da Rússia. Já dissemos repetidamente que a questão da entrada da Ucrânia na OTAN ainda não está na pauta do dia. E não somos os únicos que pensam assim. A Federação Russa fala não só sobre a Ucrânia, eles mencionam também a Geórgia e a Moldávia. Eles estão preocupados com a expansão da OTAN até suas fronteiras. E nós dizemos, ok, vamos discutir isso de forma abrangente, mas essa decisão deve ser tomada pelo presidente. Isso, na verdade, é a resposta de Kit Kellogg ao fato de que anteriormente houve um vazamento de que o Kremlin exige de Washington garantias por escrito de que a OTAN não irá se expandir para o leste. Kit Kellogg diz, em princípio, Trump pode prometer isso aos russos. Em seguida, sobre as palavras de Trump, sobre o fato de que Putin está brincando com fogo, Kit Kellogg diz o seguinte, não coloque Trump em uma situação em que ele sinta que está sendo usado. Ele fez uma proposta bastante razoável, mas só viu uma posição dura e inflexível. Isso frustra tanto a ele quanto a mim. Afinal, não estamos falando de vocês exigirem que vendamos o Alasca de volta para vocês. Há discussões razoáveis, em particular, sobre a adesão à OTAN ou o status das 5 regiões, Donetsk, Lugansk, Zaporígia, Kherson e Crimeia. Para as negociações em Istambul, como diz Kit Kellogg, que podem acontecer na próxima semana, foram convidados os conselheiros de segurança da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América. Citação, a Ucrânia ainda espera o memorando russo sobre o acordo de paz. E então, precisamos unir as versões de ambos os lados e definir. Aqui estão os pontos em discussão, e aqui estão aqueles que não são passíveis de compromisso. Mas o que veio a seguir na entrevista de Kit Kellogg, muitos deixaram passar e foi um grande erro. A questão é que já o Kit Kellogg, ao que me parece, está entregando o representante especial do Trump e seu amigo próximo, Steve Witkoff. E essa divisão nas posições dentro da equipe do Trump só está crescendo porque Kellogg já começou a criticar suavemente a posição do próprio Donald Trump. Ou seja, Kit Kellogg aconselhou Steve Witkoff a primeiro conversar com os líderes europeus antes de acreditar na palavra de Putin. E além disso, Kit Kellogg alertou Donald Trump contra o abandono do papel de policial mundial.
Dizem que toda essa história de multipolaridade do mundo é muito perigosa para os Estados Unidos da América e para o mundo em geral. E Kirkailo diz: ouça, eu sou um general com muita experiência e eu digo para Trump que não se pode brincar com essa multipolaridade, não se pode abandonar o papel de policial mundial. Porque, por exemplo, existe um acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte sobre cooperação militar. A Coreia do Norte já enviou seus soldados para a Rússia. E se começar uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Rússia pode enviar seus soldados para lá, para a Coreia do Norte. E os Estados Unidos serão obrigados a enviar seus soldados para o lado da Coreia do Sul. E aí está a guerra que Donald Trump tanto teme. Por isso, não dá simplesmente para sair e dizer: bem, ok, já chega, não sou mais o policial do mundo, aqui estão as zonas de influência, resolvam aí entre vocês. Assim, ele diz, não vai dar certo. Mas vamos continuar novamente ponto por ponto. Então, Kit Kellogg deu uma grande entrevista, e a seguir um pequeno trecho dessa entrevista. Então, perguntam para ele, seu colega Steve Witkoff disse que não acredita que Putin queira toda a Europa e acredita nele na palavra. Na sua opinião, é possível acreditar, confiar em Putin? Kit Kellogg responde: eu aconselharia Steve a conversar com um membro da Alemanha, Merz. Vocês têm o presidente da França, Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer. Eles veem o mundo de uma forma um pouco diferente. Eles vivem nessa região e é uma região difícil onde eles moram. E eles acham que estão em risco. Eu estive apenas com o embaixador finlandês ontem, estive com os moradores dele. E os russos realmente estão concentrando forças na fronteira deles. Eles têm uma fronteira longa, como a Finlândia com a Rússia, e eles obviamente também têm preocupações. Eu aconselharia Steve Witkoff a conversar com o chanceler da Alemanha, Merz, com o presidente da França, Macron, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer. Eles veem o mundo de uma forma um pouco diferente. Eles vivem lá como vizinhos e é uma vizinhança complicada. E eles acham que estão sob risco. Ontem mesmo estive com o embaixador da Finlândia na residência dele. Tivemos um almoço. Os russos, na verdade, lá estão aumentando as tropas perto das fronteiras deles. Eles têm a fronteira mais longa com a Rússia. É óbvio que eles estão preocupados. O jornalista pergunta, agora a Finlândia sente uma ameaça? Kellogg responde, sim, é isso mesmo. Eles têm um presidente muito bom, Alex Stubb, ele conversou com o presidente Trump, e você precisa ser muito cuidadoso ao fazer declarações como as de Witkoff, quando fala sobre expansão. Porque, na minha opinião, o motivo pelo qual os Estados Unidos da América devem continuar envolvidos está na escalada. Em seguida, uma jornalista pergunta, Trump ameaçou sair completamente das negociações. Nós sabemos como ele pode ficar irritado, de repente ele te corta. Em que momento isso vai acontecer? Kit Kellogg responde, se Trump sentir que está sendo usado e que não há esperança de progresso. Ele é assim, de repente acabou. Europa, estou passando isso para vocês, agora é com vocês. E isso me preocupa, é nisso que eu sempre volto a pensar. A jornalista pergunta, sim, o que vai acontecer com a Ucrânia? Kellogg, não só com a Ucrânia, o que vai acontecer com o mundo todo? Porque essa situação é diferente do que aconteceu no primeiro mandato do presidente Trump. Naquela época, Rússia, China, Irã e Coreia do Norte agiam de forma independente uns dos outros. Agora eles estão todos juntos. Agora eles têm tratados assinados, tratados de parceria ou até mesmo tratados de defesa, como com a Coreia do Norte. E é por isso que o risco aumenta se você parar de monitorar tudo isso. Coisas ruins podem acontecer e então você terá que responder a isso. Quero dizer, hipoteticamente, tudo isso pode acontecer. A Coreia do Norte, como você sabe, enviou tropas para a Rússia para lutar contra os ucranianos. Isso aconteceu no campo de batalha, na região de Kursk, mas pode ser o contrário. No acordo deles está escrito que se começar uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Rússia é obrigada, pelo tratado, a enviar suas tropas. E pode acontecer que vejamos tropas russas na Península Coreana e você quer ir lutar lá achando que alguém realmente quer isso? Bem, agora vem a parte mais interessante, vamos continuar. Kit Kellogg acrescenta que Trump precisa confiar em conselheiros que possam explicar ao presidente a realidade e não fantasias vindas do Kremlin. E agora eu lembro que Trump tem apenas 2 conselheiros oficiais e representantes especiais para a Ucrânia e Rússia, Kit Kellogg e Steve Witkoff. O que você acha a quem Kit Kellogg está se referindo nesta situação? Bom, não é assim mesmo que ele está chamando de alguém que transmite fantasias do Kremlin? Claro que não. Ele está insinuando sobre Steve Witkoff.
E essa é uma posição interessante porque Kit Kellogg, por um lado, sim, ele fala coisas desagradáveis para os ucranianos. Isso é óbvio. É desagradável para nós ouvir isso. É desagradável ouvir sobre não entrar na OTAN, sobre a consideração do status de 4 regiões, mais a República Autônoma da Crimeia. Mas, por outro lado, ele diz que Trump não pode sair das negociações, não pode abrir mão de tudo isso. Não se pode dizer que isso é problema de vocês, senão problemas ainda maiores virão para a América. Mas um pouco depois ele pega fogo. Bem, é melhor resolver isso agora do que voltar a isso depois com um preço maior. Por isso gostei especialmente desta entrevista, alguns momentos dela foram agudos, delicados. Mas essa divisão entre Witkoff e Kellogg é claramente observada. E não é à toa que Kit Kellogg é chamada de uma representante especial do presidente americano mais pró-ucraniana. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like.